cansada? Vamos passear na Bíblia, no Evangelho de Marcos 5, 2 milagres de Jesus, 2 histórias que se encontraram, 2 pessoas distintas que não se conheciam, mas foram ao encontro da mesma pessoa, Jesus. Jairo chegou primeiro. Um problema gravíssimo acontecia em sua casa. Sua única filha, de 12 anos, estava muito doente, beirando a morte. Jairo era um homem importante, chefe da sinagoga, lugar onde líderes judeus oravam e liam as escrituras. Porém, muitos desses líderes não reconheciam Jesus como o enviado Filho de Deus que viria ao mundo. Mas Jairo presenciava as muitas curas, libertações, maravilhas de Jesus. Ele foi ao encontro de quem ele sabia que poderia ajudá-lo. Quem? Jesus. Ele prostrou-se aos pés do mestre e, insistindo, suplicava: minha filhinha está à morte. Vem, vem, Jesus, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com Jairo. A multidão ainda o seguia. Era tanta gente, um esbarra, cada qual querendo chegar perto de Jesus. E no meio dessa multidão estava uma mulher que ouviu falar de Jesus. Ela sofria com uma enfermidade já fazia 12 anos. Havia passado por muitos médicos e não resolveu. Gastou todo o seu dinheiro em busca da cura. Além disso, era uma doença mal vista pela cultura da época e essa mulher sofria desprezo. Era até proibida de sair às ruas. Mas ela não poderia perder a oportunidade de estar com Jesus. Era a sua única esperança. Ela reconhecia o Salvador, sabia que estava perto do Filho de Deus. Ela pensou: se eu conseguir tocar, nem que seja na orla, na ponta da veste dele, eu serei curada. Que fé! Assim ela fez. Vindo por trás de Jesus, naquele aperto da multidão, foi dando seu jeitinho e tocou na veste de Jesus. Imediatamente sentiu que seu corpo não estava mais enfermo. Que maravilha! Ninguém nem viu, mas o importante é que sei que recebi a minha cura. Deve ter pensado a mulher. Mas alguém notou sim. Jesus, na hora, sentiu que dele saiu o poder. Jesus virou e perguntou: quem me tocou nas vestes? Os discípulos disseram: Jesus, todo mundo está te tocando. É aperto para lá, para cá, e ainda pergunta quem me tocou. Mas Jesus continuava olhando ao redor, procurando quem havia lhe tocado. Então a mulher, tremendo, impactada ainda com o milagre, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Sou eu, Jesus, quem te tocou. Eu sofria de uma enfermidade há muitos anos, não tinha como chegar perto de ti, mas só em te tocar sabia que receberia minha bênção. Jesus então disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Crianças, Jesus reconheceu que a mulher teve fé. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, temos a definição de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. A mulher tinha convicção, certeza no poder de Jesus para curar o seu mal. Fé. Eu leio a Bíblia, tudo o que está escrito nela é verdade. Deus já tocou em meu coração, sei que Ele existe, sei que Ele me ama e está comigo. Isso é fé. O problema da mulher estava resolvido, mas lembram que Jesus estava a caminho da casa de Jairo? Jairo tinha pressa, sua filha muito doente. E chegou gente lá da casa de Jairo com notícias para ele. Não precisa mais incomodar o mestre, não. Tua filha já morreu. Jesus logo foi dizendo para Jairo: não temas, somente creia. Jairo não incomodava Jesus, crianças. Ninguém incomoda a Deus com seus pedidos e súplicas. Deus ama e tem prazer de ouvir e atender aos corações aflitos. Jairo estava diante do Filho do Deus poderoso, já acreditava que Jesus podia curar sua filha e agora a bênção que a mulher recebeu ali à vista de todos aumentou ainda mais a sua fé. Seguiu o caminho mestre e Jairo. A partir daquele momento, Jesus permitiu que somente Pedro, Tiago e João os acompanhassem. Chegaram na casa.
Um alvoroço, muitas pessoas, entre essas curiosos, pranteando, chorando a morte da mocinha. Jesus disse: a menina não está morta, apenas dorme. Aquelas pessoas da casa agiram diferente de Jairo e da mulher enferma que creram, que confiavam em Jesus. Essas pessoas não tinham fé porque começaram a rir. Isso mesmo, rir do que Jesus havia dito. Ele diz que a menina dorme, já morreu, não tem mais nada a ser feito. Jesus ordenou que todos se retirassem. O ambiente estava muito agitado. Permitiu apenas os pais da menina e os discípulos que o acompanhavam. Tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Todos ficaram admirados. Imagina a alegria e alívio do coração de Jairo. Aqueles que duvidaram de Jesus agora viam o milagre. Mas sabe, crianças, a gente precisa exercitar a nossa fé, crer nas promessas de Deus. Certa vez, um dos discípulos de Jesus, Tomé, não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Está registrado em João 20. Os outros discípulos disseram que Jesus apareceu a eles e ele disse que só acreditaria se visse o sinal dos cravos, visse o lado de Jesus onde ele havia sido ferido por uma lança. Jesus apareceu aos discípulos, isso foi antes dele subir aos céus. Ele apareceu. Quando Jesus apareceu novamente aos discípulos e Tomé estava lá e ele viu realmente que era o mestre, Jesus lhe falou: Tomé, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram, Tomé. É importante ter uma fé genuína, pura diante de Deus, confiar em seu amor por nossas vidas e lembrar que tudo é possível ao que crê. E como está escrito em 2 Coríntios 5:7, vamos viver pela fé. Vamos orar. Senhor Deus, fortaleça a minha fé. Quero crer e confiar em Ti, no seu amor e no seu poder. Não vou duvidar, vou crer. Realiza em mim o seu querer. Tchau, crianças lindas do Senhor.